Gabriel, existe uma outra questão muito importante que os dirigentes, com certeza, têm dúvidas de como se calcular e como se estabelecer expectativas. Muitos candidatos, Gabriel, devem chegar até o dirigente e dizer que conseguem números fabulosos de votos. Você, na condição de dirigente, precisa ter uma habilidade muito grande para filtrar o que é a expectativa do candidato e o que é a realidade de um cenário político eleitoral, uma vez que muitos deles nunca se experimentaram nas urnas. Perfeito. Então, a minha pergunta é, como você, como dirigente, você vai fazer o cálculo no ponto ótimo? E quanto aquele candidato diz ter de voto e você vai somar na sua estratégia para ser uma chapa vencedora? Perfeito. Vou tentar seguir aqui uma linha reta e acho que o ponto de partida é, primeiro, você entender qual é o perfil do candidato. Na minha análise, existem três tipos de candidato. Candidato de base, candidato de opinião, candidato de rede, Redes sociais, tá? que vende uma ideia, e o híbrido. Então, o candidato é aquele que está acostumado a fazer um trabalho social, construindo ali no seu... Um reduto. Um reduto, perfeito. Tá. Aquele outro candidato, ou de rede, de opinião, é aquele que pega uma ideia e consegue ter um alcance diante do que ele fala muito grande e pessoas seguem ele e acreditam no que ele está vendendo e votam. E o híbrido, que tanto um quanto o outro está começando a trabalhar para poder aumentar o seu alcance e, por sua vez, aumentar a sua base de voto. Perfeito. Então, o primeiro ponto de partida é esse, entender perfis de candidato. Então, são 3 perfis. O de base, reduto, de comunicação, causas e redes sociais, Opinião. e o híbrido. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Então, assim, à medida que você vai montar a sua chapa, você vai encontrar pessoas, você vai convidar pessoas para poder somar nesse projeto, você tem que entender qual o perfil de cada um. Também vale a pena em você entender o seguinte, este candidato já foi para a urna ou não foi para a urna? Então, isso também importante. vai refletir em como você vai construir essa chapa. Tá? Então, a partir desses conceitos, então, a partir desses conceitos, a gente vai começar a analisar candidato a candidato. Então, vamos pegar aqui candidato que já foi para a urna. Vamos analisar os candidatos que já foram para a urna. Só uma colocação. Você, dirigente, saiba que na internet existem portais abertos de fácil acesso que você consegue encontrar dados de votações passadas. Isso a Fundação Podemos tem cursos e explicando como se buscar números e estatísticas eleitorais. Isso é fundamental. Hoje a internet permite você fazer essa primeira análise, essa largada do estudo do candidato para aqueles que já foram para a urna em 15 minutos, consultando sites todos gratuitos, Exato. aplicativos. Então, assim, é fácil e é importante. Tá? Então, primeira coisa que eu faço, vem um candidato, quero ser candidato a vereador e vou ter 30 mil votos. Opa, bacana, maravilha. Mas conta para mim um pouquinho da sua história. Ah, não, já fui para a urna, tá? Quando? Eu fui em 2012. Importante. Porque a gente tem que saber fazer uma análise fria enquanto dirigente partidário. Sem nunca desmerecer. Perfeito. Até porque aquele candidato que sonha com os 30 mil votos dele, ele precisa estar empolgado. Exato. A sua função não é diminuir ele. A sua função é aumentar ele. Perfeito. Tá? Mas você também não pode se enganar. O que o dirigente não pode fazer é se enganar. Então, não pode ouvir o que as pessoas dizem ter, traz para uma planilha e você fala, pô, então eu vou eleger aqui metade da Câmara. Perfeito. E lá na frente você percebe que não fez nenhum. Mas por quê? Pô, peguei os votos que eles estavam falando. Porque não é essa análise. Você não filtrou, você tem que ter uma análise técnica. De fato, você nunca, assim, é difícil de você prever tudo, mas você consegue diminuir os seus riscos e ter ali um grau de acerto relevante. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Então, chegou o candidato, se ele é um candidato de base, isso é muito fácil. Então, se você faz política, se você tem um grupo de coordenadores, é só você fazer um estudo do candidato. Vai a campo conhecer. Vai a campo. Perfeito. Então, qual é o reduto? Você vai puxar o mapa de votação dele, você vê que ele tem ali, da cidade, com 50 zonas eleitorais, com 20, tudo, como eu falei, é só trazer para a sua proporção da sua cidade,
Ah, mas a minha cidade tem uma zona, 2 zonas. Vai para o colégio. Dá para você criar métricas para entender o perfil do candidato. Perfeito. E fazer uma consulta. Porque às vezes ele teve uma votação relevante por conta de uma onda, por conta de uma causa, mas depois disso aconteceram fatos Isso novos. evaporou e ele pode ter perdido aquele embalo. Como ele pode ter crescido. Exato. Então, é importante individualizar essa análise por candidato. Tem que ir a campo e entender e quantificar. E mesmo assim, seguindo um outro detalhe, na hora que você dirigente traz isso para a sua planilha de controle. Que é o quê? Seja sempre pessimista. Ah, interessante. Eu, particularmente, sigo em toda a minha montagem de chapa, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, eu prefiro que você seja surpreendido positivamente do que negativamente. Então, se eu desenhar uma chapa para poder fazer 5, isso diante de coordenação, dentro do nosso grupo, juntou o grupo de coordenação política, os dirigentes partidários. Vamos desenhar uma chapa para 5, vamos vender uma chapa para 4. Perfeito. Por que, Gabriel? Porque se você vender para 5 e entregar 4, você vai ser criticado por isso e vão te cobrar. Que você vai perder credibilidade. Agora, se você vendeu a chave para 4 e entregou 5, quem vai reclamar? Gabriel, eu quero trazer também casos que ocorrem muito pelo Brasil, que os dirigentes se deparam com isso. Casos de candidatos que são experimentados em urna, que vêm numa crescente, então teve lá 500 votos, passou para 800. Ele chega no dirigente na expectativa de que vai manter esse crescimento. E esse crescimento, o dirigente deve computar ou ele deve ter uma cautela nessa taxa de evolução de votos? Perfeito, essa é uma excelente pergunta também. O que eu faria numa situação como essa? Primeiro, reforçar o que eu disse aqui anteriormente, que é manter uma ideia de análise do candidato individualizado. E não é, inclusive, ela é permanente, ela é constante, até a eleição. Perfeito. Tudo pode acontecer. Estamos falando que, às vezes, por exemplo, esse candidato foi crescendo em cima de uma causa. Mas e se essa causa foi resolvida? Então, por exemplo, ele vem de eleição em eleição batendo na UBS, que tem que ter uma reforma, uma ampliação. E passa ali 2 eleições, ele luta, por isso não consegue. No próximo ciclo, 2 anos antes da eleição dele, ele está bem, mas entregue a UBS. E vamos supor que ele não seja base aliada daquele governo. Não foi ele que entregou, né? Mesmo que ele tenha criticado, não vai ser ele que entregou e ele perdeu a causa. Então, será que ele vai ter o mesmo desempenho? Perfeito. Então, assim, não estou dizendo que sim nem que não, tem que analisar o caso concreto. Então, é muito importante você entender o nível de engajamento. Isso também ajuda até um pouco a responder e complementar dessa análise quando a gente vai para candidato de rede. Tá? O que é candidato de rede? É um candidato que ele consegue ter um grande alcance a partir do que ele debate daquelas ideias, diante da opinião dele sobre determinado assunto. Então, vamos pegar aqui um exemplo que eu acho que talvez seja o melhor para poder se entender, porque está espalhado em todo o Brasil e só cresce. A causa animal. Ah, entendi. Então, você até tem trabalho, mas, Gabriel, tem trabalho de campo, tem o resgate, tem um trabalho de fato físico, não é só na rede. Perfeito. Mas é um trabalho que, via de regra, tem crescido muito pela conscientização e pelas causas, como, por exemplo, maus tratos. Tem uma aderência grande, né? Em cima da ideia. Tá. Em cima da ideia. Então, isso tem crescido muito. Então, você também tem que fazer essa análise. Aí você vai precisar ter um time que também tenha o mínimo de conhecimento para poder estudar este candidato. Ah, mas ele tem 300 mil seguidores, então ele vai se eleger? Não necessariamente. E se esses 300 mil seguidores, numa eleição municipal, desses 300, só 20 mil for na cidade? Pode ser que não seja suficiente. Boa pergunta, Gabriel. Hoje em dia, se diz muito que as campanhas se tornaram campanhas virtuais, campanhas de redes sociais. Muitos candidatos chegarão para os dirigentes partidários e irão mostrar quantidade de seguidores no Instagram, quantidade de seguidores no Facebook, quantidade de contatos no WhatsApp. Até onde esses contatos digitais se transformam em votos? Muito bom isso, porque tem sido corriqueiro esse erro. Primeira coisa que é importante entender, alcance e conversão de voto. Primeira coisa. Então, vamos entender o seguinte, quando a gente fala, tem X mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Isso. Então, eu alcanço. Então, quando eu falo algo,
seja impulsionado ou não, vamos simplificar esse raciocínio. Quando eu falo 1 milhão de pessoas, me ouvem. Então esse é o meu alcance. Agora, quantos necessariamente que me seguem por um determinado motivo vão, me enxergar como um representante dele? É uma pergunta. 2, o quanto eles vão concordar comigo quando eu trago aquela narrativa política e o quanto aquela causa que me gera seguidores, ela cruza com o ambiente político. Então, é muito importante você também, nesse momento de analisar o candidato, o que essa pessoa vende. Então, por exemplo, você tem pessoas que têm 1 milhão de seguidores fazendo dancinha. Não estou criticando, tá? Que fique muito claro aqui. Não estou entrando numa discussão do que você deve ou não deve fazer na sua rede social. O conteúdo dele é interativo. Estou falando de política. Estou falando de uma questão de o que gerar engajamento político. Tá, então o que essa pessoa tem de seguidores é porque ele faz algo de entretenimento e não política. Então, a primeira coisa é essa, analisar o que fez essas pessoas terem seguidores. E esse algo, esse motivo, você tem que saber cruzar com assuntos políticos para que você consiga fazer com que esse seguidor também te enxergue como representante dele. Perfeito. Por exemplo, no meio de entretenimento, como você bem disse, tem muita gente que tem muito seguidor. E, direto nas eleições, eles não conseguem se eleger. Por quê? Muito possivelmente é porque eles adoram aquela pessoa que faz rir, porque acha legal tal coisa, porque admira, porque joga futebol, porque então, gosta daquela pessoa por algum motivo, mas não é um motivo suficiente para fazer com que aquela pessoa enxergue ele como seu representante. Entendi. Entendeu? Então isso é muito importante. E ainda tem um outro detalhe que muita gente também erra. Entenda que a rede social não tem barreiras. Você vai chegar, qualquer um pode seguir. Eu posso seguir uma pessoa que está lá na África. Então você tem que saber trazer isso para o seu âmbito. Então às vezes eu tenho 1 milhão de seguidores, mas eu venho para uma eleição municipal numa cidade que eu tenho 5 mil seguidores desse 1 milhão. Ou seja, a perspectiva fica muito menor. O seu alcance fica muito menor. Perfeito. Então, assim, é muito importante ter esse cuidado, seja para um candidato de base, seja para um candidato de rede ou um híbrido. Uma análise do candidato para o potencial, a narrativa e a construção dessa candidatura. Tá. Existem algumas etapas que eu sei aqui, a Fundação Podemos, junto com o Pietro, está preparando um material muito bacana também, para também discutir isso. A formação desse candidato. Como construir uma candidatura. Como construir uma candidatura em etapas, entendendo o seguinte, eleição não se ganha em eleição. Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes você tem todo esse alcance, mas você não se coloca como um candidato, então nem seu irmão às vezes vai votar em você porque não consegue te chegar como um candidato. Alguém está pronto para poder representá-lo. Perfeito.